Muito Em bem, nós relação aos estamos dados acompanhando com então a as... CPI da Covid. Nesse momento, né, a Soraya Tronic, que é senadora do Mato Grosso do Sul, fez o seu questionamento e vamos também conversar agora com o nosso comentarista Diogo Schelp para fazer uma análise aí desse depoimento. Schelp, parece que nessa retomada da CPI, fora aquele depoimento do líder do governo Ricardo Barros, a CPI vai perdendo o fôlego mesmo, né, Diogo? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que nos acompanham. De fato, uma semana atrás eu conversei com a senadora Elisiane Gama, por exemplo, que tem tido uma presença marcante na CPI, e perguntei exatamente isso, né? Na volta do recesso, a CPI perdeu fôlego, perdeu ímpeto, os depoimentos são menos bombásticos, digamos assim, e ela disse o seguinte, que o principal, o grosso das investigações, dos temas que a CPI tinha que tratar, já foram levantados e que esses depoimentos agora com personagens menos importantes têm o objetivo aí de amarrar algumas pontas soltas. De qualquer forma, depois do depoimento de hoje, os senadores já decidiram que não terão, pelo menos pelos próximos dias, aí, depoimentos e vão se concentrar em investigar, em analisar os documentos, que são muitos, que a CPI, a CPI teve acesso. Então, esses documentos serão importantes para, enfim, para avançar nessas investigações sem digamos, esse palco político que, na verdade, a CPI também é, né? Além de ser, obviamente, um espaço de investigação. Esse depoimento de hoje serviu apenas para confirmar aí um fato realmente preocupante, né, que foi lamentável, que foi aquele uso indevido de um documento, que sequer era um documento oficial do TCU, para vender a ideia falsa de que o número de mortes por Covid no Brasil estava superestimado. Sem dúvida. Hoje, inclusive, houve uma predominância, mais discursos dos senadores do que o próprio questionamento, né? Claro que foi como você lembrou, né? Foi um fato muito grave que foi apresentado ali pelo presidente, uma possível subnotificação, quando na verdade, né, Diogo, nós acompanhamos o aumento de mortes por doenças respiratórias ao longo pós-pandemia, o que indicava justamente o contrário, né? Uma subnotificação de casos de Covid e a causa morte era atribuída justamente aí questões aí respiratórias, né? Exatamente. Há uma forma relativamente simples de mostrar que os dados que são repassados pelas secretarias de saúde dos estados, né, são corretos, enfim, ou fazem, ou estão pelo menos bem dimensionados. E uma maneira de fazer isso é pelos próprios dados que esse auditor disse que procurou, são os dados do portal da transparência, ou seja, dos cartórios, e você identifica ali, porque nos cartórios, no atestado de óbito, eles têm que registrar o motivo da morte, né, a causa da morte. E uma questão muito importante é que mesmo que você pegue o total de mortos no país, independente da causa de morte natural, né, se você pegar as mortes naturais, você vai ver que teve um aumento muito maior, né, em relação ao período anterior, um aumento muito maior do que costuma ter ano após ano. Esse excesso de mortalidade, como é chamado, justamente bate com bastante precisão com o número de mortos de Covid-19. Então, o que houve de causa nova, né, nesse período do ano passado para cá, foi justamente a Covid-19, e é isso que explica um aumento, né, no número total de mortes, independente de causas, no Brasil como um todo. Exatamente, e na fase mais aguda, inclusive, desse ano, março, abril, maio, por vários aí períodos, nós tivemos mais mortes do que nascimentos. Infelizmente, aí foi o pico da crise no Brasil. Chegamos a registrar mais de 4.500 mortes, muitos casos, infelizmente, de Covid. E agora uma situação felizmente melhor, mas ainda não controlada. E também não está controlada, né, a postura do presidente em relação ao STF. Diogo, você acredita de que ele vai apresentar esse pedido? Ele tem sido orientado, inclusive, aí, por representantes do Centrão, sem dúvida, Ciro Nogueira, o seu ministro da Casa Civil, justamente para que ele não o faça, para não dinamitar, de fato, aí, a total relação com o Supremo Tribunal Federal. O que você avalia a partir de agora? Bom, Marcelo, em primeiro lugar, está claro que se o presidente apresentar esse pedido de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele não terá nenhum sucesso com isso. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já deixou claro que não vai pautar o impeachment
dos ministros do STF. Então, esse é o primeiro ponto, né? Exatamente. Qual é a vantagem, qual é o benefício, qual é o sentido do presidente esticar um pouco mais a corda nesse embate com o STF, com uma medida jurídica que não vai ter o efeito que ele mesmo espera. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há, de fato, integrantes do próprio governo que veem nisso algo que não é positivo, né? O governo poderia estar aproveitando, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro poderia estar aproveitando essa aliança que ele tem com o Centrão agora para aprovar as reformas que o Brasil precisa. E, no entanto, ele, ao fazer esses ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao fazer esses pedidos que não terão sucesso, ao insistir na questão do voto impresso, depois que a Câmara dos Deputados já votou contra, ele está apenas aumentando o poder de barganha do Centrão em outras questões. Então, é exatamente isso. Ele está desgastando essa aliança que ele tem com o Centrão, que poderia estar sendo usada em benefício do país, apenas para sua briga política, que é basicamente uma briga de olho em 2022, ou seja, uma briga com o único sentido de beneficiar eleitoralmente o presidente, que está com a popularidade em queda. Agora mesmo saiu uma pesquisa, hoje mesmo saiu uma pesquisa da XP e PESP, mostrando que o presidente está com seu maior índice de desaprovação desde que a pesquisa começou a ser feita lá no começo do governo dele. Então, isso tudo mostra que, de fato, não faz sentido nenhum. Mas o presidente, quando ele se sente enfraquecido, ele tende a buscar um bode expiatório para os seus problemas. Então, eu duvido que o presidente vai aliviar essa tensão, ainda que não apresentando esse pedido de impeachment, mas com outras declarações, certamente aumentando aí esse queda de braço com o Poder Judiciário. Porque, como você disse, né, todos os sinais no Senado indicam, o presidente ontem, Rodrigo Pacheco, fez aquela postagem, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, como você disse, né, não existe a menor possibilidade de que isso possa seguir e adiante. Seria uma atitude aí que o presidente falaria apenas para o seu eleitorado, que vai aplaudi-lo, evidentemente, né, aquelas redes sociais vão vibrar, mas de qualquer forma, pensando aí no longo prazo, como você disse, né, ele não vai ser eleito apenas com essa parcela que estará com ele em todas as ações, né, Diogo? Exatamente, Marcelo. Olhando a pesquisa de hoje, a sensação que dá, e certamente o presidente e seu entorno olham essas pesquisas, apesar de dizerem que não acreditam nelas, e olhando essa pesquisa, percebe-se que, aparentemente, o presidente, agora que a sua popularidade está mais baixa do que jamais esteve, está mirando mesmo no segundo turno. Ele tem uma diferença ali relativamente grande para o segundo colocado, que é Ciro Gomes ou o Sérgio Moro, ali, dependendo do cenário que a pesquisa coloca. A distância é de mais de 10 pontos percentuais para esse terceiro colocado. Então, com esses 20% de aprovação, 23% de aprovação, o presidente Jair Bolsonaro consegue chegar ao segundo turno. No entanto, a diferença dele para o Lula, nessas pesquisas de opinião, de intenção de voto, é de 16 pontos percentuais. Então é uma diferença grande para conseguir vencer no segundo turno. De qualquer forma, com esses 20% que muitos analistas avaliam que é, digamos, o núcleo duro do bolsonarismo, ele consegue chegar no segundo turno e, aparentemente, essa é a estratégia do presidente ao fazer esses ataques que agradam tanto a sua base. Agora, Diogo, ele tem reclamado muito do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos, né, semana passada, a prisão de Roberto Jefferson, tivemos outra prisão, né, de Daniel Silveira, inclusive ele está preso ainda. Como é que você avalia também o comportamento do Supremo Tribunal Federal? O Supremo tem tomado algumas decisões, os ministros têm tomado algumas decisões que, de fato, são decisões que causam espanto. Muita investigação aberta de ofício, decisões feitas à revelia da Procuradoria-Geral da República, que teria de verdade a prerrogativa de tomar determinadas ações, de tomar determinadas atitudes, e isso causa estranheza e é de fato algo a ser criticado. Agora, isso também é reflexo da omissão da Procuradoria-Geral da República, do procurador Augusto Aras, que tem evitado tomar qualquer decisão de assumir o seu papel como procurador, que é exatamente esse, de defender os interesses da sociedade brasileira, de tomar decisões que vão contra o presidente Jair Bolsonaro ou o seu entorno. Então, agora mesmo, recentemente, provocado pela ministra Carmen Lúcia, ele decidiu começar ali, fazer apurações iniciais em relação a um tema que vai
contra o interesse do presidente Jair Bolsonaro, quando, na verdade, o que se esperava era uma resposta, se deveria ou não abrir uma investigação. E com isso ele vai protelando essas decisões. O problema é que isso vai criando também, de outro lado, uma dificuldade para o próprio Augusto Aras e também para outro indicado do presidente, o indicado do presidente André Mendonça para o STF, Augusto Aras, que também terá seu mandato renovado na Procuradoria-Geral da República, ambos precisam da aprovação do Senado. E essa postura de omissão do procurador Augusto Aras também dificulta justamente essa aprovação. É uma questão aí em que ele fica na corda bamba. Sem dúvida, né, Diogo? E agora, de fato, esse embate é o estilo do presidente, né? Esse confronto, ele mantém essa estratégia, e como você falou, mas chega até a preocupar essa crise institucional pela qual o país funciona, né? As instituições estão funcionando, evidentemente nós acompanhamos isso, mas é aquilo que você disse, né? Depois, estamos no segundo ano de pandemia. No primeiro ano do governo, o Brasil andou de lado, 1% de crescimento, havia uma grande expectativa de uns 3% no segundo ano, aí veio a pandemia, nós tivemos uma queda de 4,5%, em razões aí altamente explicáveis com a pandemia, mas nesse segundo ano de pandemia, com a maior flexibilização, o avanço da vacinação, se imaginava uma retomada econômica, inclusive, mais forte, e como você disse, aquela agenda também que ele prometeu para sua base liberal de reformas, e nós temos hoje na Câmara uma discussão de uma emenda, né, que seria praticamente um remendo da reforma, que é a questão que envolve o imposto de renda, que não agradou ninguém de fato. Então, muito esforço nesses temas aí, que ele está perdendo todos, é a urna, é a questão agora do impeachment, e no Congresso lá não passa as reformas que são tão aguardadas aí pelo setor produtivo, com reflexos evidentemente para o emprego e para a própria sociedade, né? Exatamente, o presidente está perdendo energia, gastando um capital político, gastando essa aliança que ele fez com o Centrão, às custas de distribuição de cargos, como a gente sabe, em vez de aprovar essas reformas que o Brasil precisa, discutindo temas. Era legítima a discussão do voto impresso? Sim, de fato, o presidente podia colocar essa questão na mesa, ainda que não da maneira como fez, né, colocando em dúvida o sistema atual, colocando em dúvida a ponto de dizer que sequer poderia haver eleição, mas uma vez ultrapassado esse tema, uma vez decidido na Câmara que não seria implantado, o presidente deveria ter cumprido sua promessa e seguido adiante. O que agora tem é uma articulação que ele critica e vê como complô, mas agora há uma articulação entre o poder judiciário e o poder legislativo para conseguir fazer com que o país siga adiante, né? Então a gente terá aí amanhã uma reunião entre o presidente do Supremo, o Luiz Fux, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também é do Centrão, e em seguida com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Então é justamente uma tentativa aí de apaziguar os ânimos, tentar fazer com que os poderes continuem aí equilibrados, em harmonia, como se diz, apesar desses constantes ataques políticos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Diogo Schelp, valeu pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Muito boa tarde a você, Diogo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos.